8 horas e 11 minutos em Campos, perdão, 8h11, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje com o professor Frederico de Sá, cientista político, professor da UF e pesquisador da relação civil-militar. No primeiro bloco abordamos sobre essa questão do militar, do Império à República. E a gente volta nesse segundo bloco, já pré-pautado aqui, para falar também sobre o tenentismo, o Estado Novo, a Segunda Guerra, o golpe de 64, é a história, né, de que muita gente que está aí ouvindo pode ter, inclusive, vivido também, claro. Algumas já não, né, Segunda Guerra principalmente, mas o golpe de 64 e tantos outros. Aloysio, voltamos com você, e tantos outros assuntos que eu quero dizer. Frederico, como tenentismo, esse dia estava no grupo de WhatsApp do blog e com o envolvimento de Bolsonaro e de alguns militares em caso de corrupção, militares, enfim, o envolvimento de parte da cúpula das Forças Armadas no governo, em alguns desacertos do governo, volta e meia você tende a generalizar isso. Alguém num grupo do WhatsApp falou que os militares isso, os militares aquilo, não sei o quê. Eu me lembro que eu escrevi, olha só, o movimento mais importante do século XX, para o bem ou para o mal, para o bem e para o mal, foi o tenentismo, né? Como é que você vê aí essa revolução de baixa patente que ocorreu no Brasil a partir dos anos 20 e que você vai deixar consequências até a ditadura militar, né? Porque o primeiro presidente, general-presidente, que não participou do tenentismo foi Figueiredo. Todos os demais, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Golbery participaram do tenentismo. O primeiro que não participou foi o último, que foi Figueiredo. Como é que você viu esse movimento aí no século XX? Qual a importância dele? Olha, o tenentismo ele está inserido num contexto geral. O militar, como o militar se coloca dentro do contexto político nacional. Tá? Dentro do que se falava na época da ideia do soldado cidadão. E isso está assim, contido nesse grande debate, né? Se o militar vai se profissionalizar ou se o militar vai se interessar pela política. Se o militar vai estudar as atividades relativas ao combate ou se o militar vai trabalhar nas questões relativas à política. Então, o tenentismo está muito envolvido nesse anseio militar de interferência na política. A gente sabe que na época, né, salvo engano, o José Murilo de Carvalho faz um estudo em que ele demonstra como era a pirâmide hierárquica da época. Né? Então, se a gente pegar dos escalões mais baixos até os escalões mais altos, né, os escalões dos tenentes, no oficialato, está no escalão mais baixo, e havia um escalão mais volumoso, então havia muitos tenentes na época. Né? Então, essa turma queria, de alguma forma, estar envolvida nesse debate, né? Como é que vai ser? Né? E agora, como é que é? Né? Como diz a música, e agora, José? Né? Então, os tenentes, eles representam um movimento digamos assim, de descoberta de identidade militar. Né? Qual será a identidade militar? A identidade voltada para a política ou a identidade voltada para as questões próprias à profissão militar? Tanto que reações muito importantes e que marcam o Exército Brasileiro até hoje surgiram do tenentismo. Por exemplo, os jovens turcos e, por exemplo, a missão francesa. Né? Os jovens turcos, os oficiais, entre eles o Castelo Branco, né? Foi depois de presidente da República, foram estudar na Alemanha, e depois a missão francesa, que passou no Brasil até a década de 50. Foram assim, missões destinadas à militar nos aspectos referentes à guerra. Então, assim, dentre as clivagens militares que passaram no Brasil ao longo do tempo,
Uma delas é essa, né? O oficial que quer ser político e o oficial que quer ser profissional no sentido da guerra, né? A vertente que venceu esse embate a partir de 1930 é a vertente profissional, tá? Muito embora uma vertente profissional, toda ela matizada pelas características próprias do Brasil, né? Mas o general Góes Monteiro, que é o general que avalizou a tomada de poder de Getúlio Vargas, ele é um general da turma da missão francesa, da turma dos jovens turcos, que inclusive patrocinou, comandou não, mas ele enviou diversas missões militares de perseguição à coluna Prestes. E a coluna Prestes é uma manifestação tenentista. Sim, sim. Então, essa é uma primeira clivagem, né? Então, me parece que a influência tenentista que esse famoso, ela está fundamentada nesse grande debate. Militar é um órgão político ou militar? As Forças Armadas são órgãos políticos ou são órgãos de defesa nacional contra o inimigo externo? Tá? Esse me parece que é o grande debate que se colocou na época e que até hoje ainda se coloca. Tá? O militar, o que ele é, qual é a identidade militar? É o combate no Brasil, é o combate armado ou é a interferência na política? Passando aí pelo o tenentismo gerou muita coisa, como você falou, gerou coluna Prestes, gerou, de certa maneira, vai gerar Estado Novo. Você tem os chamados os tenentes de terno, você vai a figura de destaque do Oswaldo Aranha, né, que vai ser presidente da Assembleia Geral da ONU, né, tem um papel importante ali, assinar a criação dos Estados da Palestina e de Israel. Mas como é que você vê essa transição de uma coisa que seria uma coisa, uma mudança, um movimento revolucionário, de repente era uma ditadura como o Estado Novo? A gente fala muito da ditadura de 64, mas a ditadura do Estado Novo foi tão ou pior, tão violenta ou mais do que a de 64. Você não vê uma contradição nisso? Olha, assim, um caso pessoal. Há alguns anos atrás, eu ainda não conhecia Copacabana, então eu estava andando ali em Copacabana, aí me falaram, isso aqui é a Praça Filinto Miller, com a maior naturalidade, sabe? Eu falei, mas gente, você sabe quem foi Filinto Miller? As pessoas lá que estavam me levando para conhecer Copacabana, as pessoas não sabiam quem foi Filinto Miller. Simplesmente isso é completamente desconhecido, quem foi Filinto Miller. Eu sempre penso o período Vargas como uma grande ditadura de 15 anos. Porque ele assume em 30 como resultado de uma guerra civil. Em 32 ele reforça isso com outra guerra civil, né? E em 37, meio que como uma resposta ao movimento comunista de 35, tem a implantação do Estado Novo. Há cientistas políticos, historiadores, que chamam o período Vargas de uma espécie de ditadura militar de terno, né? Porque, na verdade, o regime Vargas teria sido um regime militar. Sem entrar no mérito dessa questão, a gente pode, entretanto, afirmar que sem a presença do general Góes Monteiro não teria sido possível o governo Vargas, né? Porque ele foi o grande criador, ele foi a principal personagem político depois de Getúlio Vargas ao longo de todo esse período. E, na verdade, o general Góes Monteiro esteve presente aí até a década de 60, né, como muito importante. O general Geisel, né, o ex-presidente Geisel, chegou a ser ajudante de ordens do general Góes Monteiro, né? Então, me parece que todo esse período, a figura-chave para a gente estudar e para a gente entender é o general Góes Monteiro, que é uma personagem pouco citada. Do general Góes Monteiro, são do general Góes Monteiro as frases que edificam o pensamento militar e que meio que marcam esse dilema, ser profissional ou ser
político. Né? Foi o general Góes Monteiro que falou que as Forças Armadas são um órgão eminentemente político. Foi o general Góes Monteiro que falou que as Forças Armadas interessam todo o esforço nacional. O general Góes Monteiro que falou que tem que ser feita a política do Exército, não a política no Exército. Então, né, nessa coisa de transição que você menciona, a personagem importante para a gente poder compreender é o Góes Monteiro. Porque é ele que estabelece as bases de tudo que você estava mencionando agora. Mas Góes Monteiro foi uma figura realmente muito importante, né? Agora, inegavelmente, no início do Estado Novo, o Brasil pendia mais até por aproximação ideológica do modus operandi de se governar, Estado forte, recorrendo à tortura, enfim, ele tinha mais afinidade com o eixo, sobretudo aqui no Japão é muito distante, né, mas sobretudo com a Alemanha e Itália, mais do que com o velho dominador, que era o Império Britânico, né? As pessoas têm uma ideia errada da história, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, a figura que se tem nos Estados Unidos hoje pertence ao Império Britânico, né? Os Estados Unidos vai assumir esse papel a partir da Segunda Guerra Mundial, como opressor do mundo, né? E quem faz a transição da ditadura Vargas como para aliado dos aliados é Oswaldo Aranha, né? Ele costura muito isso. E em troca ali, precisava da base natal para bombardear a África do Norte, né? Questão geográfica, a Europa toda dominada por Hitler. E eles trocam a base natal pela CSN, que permite a gente fazer a nossa revolução industrial tardia, né? Trazer os montadores de automóveis e tal. Como é que você vê essa participação, essa mudança na balança do eixo para os aliados, a troca dessa CSN pela base de Natal e a participação brasileira, né, que foi o único país que enviou tropas para o palco europeu de combate? Como é que você vê? Bom, Getúlio Vargas ele tem uma grande afinidade, de fato, com o fascismo, principalmente com o fascismo italiano. A Constituição que ele promulga quando do Estado Novo ela é uma Constituição fascista, né? E assim, né, diga-se de passagem, né, por uma dessas ironias da história. A única Constituição brasileira que impõe lealdade militar à política de forma incontestável, sem vírgula e sem pegadinha, é a Constituição fascista de Getúlio Vargas. É a Constituição que tem o Conselho de Economia, então, é uma Constituição realmente bastante autoritária. Nesse sentido, Getúlio, de fato, está ligado com o seu segundo eixo. Mas também tem uma questão, para além da atuação do Oswaldo Aranha, né, a costura que ele efetua, e havia uma questão bastante pragmática, de que os Estados Unidos tinham um plano para invadir o Brasil caso Getúlio Vargas continuasse hesitante. Né? Então, Getúlio Vargas meio que... Porque na época, Getúlio Vargas ele queria manter uma postura de fazer negócios com o eixo e com os aliados, para poder ganhar dinheiro dos dois. Né? A partir de um momento, isso foi sustentável, tá? E aí, meio que a forceps, o Brasil vai e se alinha com as forças dos aliados no combate ao eixo. Né? Inclusive, eu sou de Minas Gerais, eu sou de São João do Rei. Minha cidade teve um contingente que foi para a guerra. Né? São João do Rei tem pracinha. Né? Eu me recordo quando eu era criança, no de 7 de setembro, os ex-expedicionários desfilavam lá. Tinha um vizinho, morava em frente à minha casa. E foi, na verdade, em frente à minha casa havia 2 ex-expedicionários que viram na Segunda Guerra Mundial como tenentes. Né? Então, assim, foi uma questão meio que foi uma postura política, mas também foi uma ameaça de invasão para compor isso, né? E a Força Expedicionária Brasileira foi um contingente que nós mandamos, né? Um contingente simbólico, né? Que foi lá para fazer a guerra e que teve uma participação muito importante no retorno, né?
influência dos nossos soldados que foram para a guerra foi decisiva para a desestabilização de Getúlio Vargas e para a convocação de eleições logo em seguida, né? Que, obviamente, elegeu um general, né? O general Dutra foi eleito presidente logo em seguida. Você dá para fazer uma linha do tempo aí, quer dizer, os tenentes ali tanto de Preste quanto do pessoal que você falou, Copacabana, que saiu pelo Forte, tem status também do pessoal que foi metralhado na praia de Copacabana, do Forte. Esse pessoal era tenente ali nos anos 20, né? Esse pessoal na Segunda Guerra Mundial, as mesmas pessoas, eles já eram capitães, majores, vão se tornar coronéis e generais, tentam o golpe primeiro em 54, Getúlio dá o contragolpe com um tiro no peito e chega ao poder em 64. Mas são as mesmas pessoas, eles são tenentes em 20, eles são capitães, majores na Segunda Guerra Mundial e como coronéis, majores, coronéis e generais, eles dão um golpe em 64. São as mesmas pessoas, né? Como eu disse inicialmente, o primeiro general-presidente, o único general-presidente da nossa ditadura que não participou do tenentismo foi Figueiredo, por questão de idade, ele era muito novo, né? Você não vê além dessa... Você não vê uma linha de pensamento e nessa ascensão desse pessoal do tenentismo até se tornarem generais-presidentes na ditadura? Olha só, primeiro assim, nem todo tenente foi tenentista, né? Sim. Nem todo tenente foi tenentista. Vários personagens dessa época que eram tenentes foram para a Alemanha estudar. Vários desses personagens que na época eram tenentes estudaram com a missão francesa, né? Então, nem todo tenente é tenentista. O que eu posso observar é que assim, há uma linha aparente de continuidade, que é a participação militar na política. Ok, tem essa linha que vai pegar essa turma que começou a carreira na década de 20 e que na década de 60 essa turma era composta eles já eram generais. De fato, tem essa continuidade. Mas o perfil dessa continuidade é que muda um pouco ao longo do tempo. O perfil da década de 20 é muito marcado pela ideia do soldado cidadão. Tá? O perfil que começa a partir da década de 30 já é um pouco diferenciado, tá? Porque é um perfil que é muito marcado não pela figura do tenente, mas pela figura do exército profissionalizar-se em função da intervenção, e isso aí depois vai virar doutrina militar com a doutrina de segurança nacional. Né? A doutrina de segurança nacional, ela é a doutrina que dá uma identidade para a Força Armada Brasileira nesse período, no sentido de que nós somos profissionais, é verdade, mas a nossa preocupação é uma preocupação com a ordem social e com a sustentação política do Brasil. Tá? Então, essa profissionalização ela vai ser muito marcada por essa exigência, vai ser muito marcada por Góes Monteiro. Nós somos profissionais, nós defendemos o Brasil, inclusive do próprio brasileiro. O brasileiro é despreparado, o brasileiro não se associa, o brasileiro só pensa em si mesmo. Então, nós temos que defender o Brasil, inclusive do brasileiro. Então, isso vai mudando. E aí tem a questão que, na minha opinião, é a questão mais sensível de todas, que é esse tipo de contexto, tá, em que as instituições são fracas, a sociedade civil é desorganizada, a instituição militar tende a deslocar sua lealdade do Estado para ela mesma. Então, a preocupação militar está muito voltada com a preservação da própria instituição. Tá? E aí, quando é necessário, inclusive, chega a assumir o poder. Se vocês lerem aí os documentos, né, tem até uma publicação aí da professora Maria Celina da Araújo, do Glaucio Soares, recentemente falecido.
e do Celso Castro, você vai ver que os militares que participaram de 54 estão dizendo que eles só interferiram mesmo, só aconteceu o golpe mesmo, porque a instituição militar estava em risco com a questão da ameaça à disciplina e hierarquia. Então, assim, de fato, tem essa linha, os tenentes da década de 20 com os generais de 64. É verdade. Mas, colocando uma lupa e olhando esses eventos mais de perto, a gente percebe que a forma como as coisas aconteceram de período a período foi diferente, com motivações diferentes. Você falou que nem todo tenente era tenentista. E eu vou citar o caso de Oswaldo Aranha de novo para dizer que nem todo tenentista era militar, né? Você tinha a figura, como eu disse aí, dos tenentes de terno, que era assim que se chamava. Oswaldo Aranha é o principal deles. Mas assim, os 5 livros do Hélio Gaspari, por exemplo, que eu acho a obra definitiva, muita gente melhor que eu, a obra definitiva sobre a ditadura, né? A última ditadura. Muita pesquisa, muito dado, muita fonte primária, né? Ele teve Golbery e Geisel como fonte, né? Mas o Gaspari coloca no livro, tem muita coisa que ele coloca ali, né? Mas, por exemplo, ali no começo, o oficial de ligação que os Estados Unidos traz para cá, em 64, é o mesmo oficial de ligação que teve com os brasileiros nas trincheiras da Itália. Já havia uma camaradagem militar, eu não vou lembrar agora o nome do oficial, era um camarada alto, um coronel... Isso é o Vernon Walters, se não estou enganado? Não vou lembrar, eu sei da descrição dele que era um homem corpulento e alto, né, meio arruivado. Mas posso ter enganado, mas eu acho que era o Vernon Walters. E você vê que ele foi oficial de ligação na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos pegam ele para ser oficial de ligação aqui na época do golpe, né? E como o estadunidense gosta muito de estatística, como canta Caetano, né? Americanos são muito estatísticos. Eles, como forneceram a maioria do equipamento para o Exército Brasileiro, você vê, por exemplo, nas fotos, o Exército Brasileiro, antes da Segunda Guerra Mundial, a farda era caque, e o capacete era aquele capacete tipo inglês, né? Na Segunda Guerra Mundial, ele se torna quase que uma cópia do soldado americano, né? Farda verde oliva, capacete maior, assim. Então, eles sabiam tudo, todo o armamento que eles tinham fornecido, farda, inclusive. Essa aproximação na Segunda Guerra com os Estados Unidos, você acha que foi fundamental para que o golpe tivesse acontecido em 64? Não, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Porque, assim, em 64, evidentemente que os americanos gostaram do golpe, né? Gostaram, apoiaram, essa coisa toda. Mas no nosso país, a questão era um pouco mais complexa. Porque, em termos doutrinários, tá, o combustível para a ativação militar e para o golpe não foi a doutrina norte-americana, foi a doutrina francesa. Tá? Foi a doutrina francesa da contra-insurgência. Aí a gente vê aí o que aconteceu na Indochina, depois o que aconteceu na Argélia, com a questão da contra-insurgência, o livro do... Gente, esqueci o nome dele. Um coronel francês, um livro que eu uso a beça, está na ponta da minha língua, esqueci o nome do cara. Enfim, ele escreveu um livro que se chama Trinquet. Roger Trinquet. O livro dele chama Guerra Moderna, em que está descrevendo o que é a guerra insurrecional. É uma guerra que se conquista corações e mentes, é uma guerra em que o adversário não tem condições de combater no campo de batalha, então ele vai combater através das técnicas do terrorismo. O inimigo está dentro da população, tem que ter técnica de tortura para conseguir informações. Então, e isso no trabalho da Maria Celina, do Glaucio Soares e do Celso Castro, os militares brasileiros estão dando esse depoimento.
A gente estava tendo a doutrina francesa, não nos esqueçamos que nesse momento a missão francesa ainda vinha até o Brasil. Nós lemos a doutrina francesa da contra-insurgência e nós estávamos vendo isso acontecer no Brasil. Tá? Então, nesse sentido doutrinário, ideológico, a influência não é norte-americana, a influência da doutrina francesa. Tá? Agora, evidentemente, tudo fica muito, aspas, norte-americanizado, porque na época a gente vivia a Guerra Fria. Né? Então, o lado de cá era Estados Unidos, o lado de lá era a União Soviética. Né? Mas, repito, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da doutrina militar, de fato, o que alimenta essa história toda é a doutrina francesa e não a doutrina norte-americana. Né? A doutrina norte-americana ainda estava tentando entender o que era isso. Os franceses vieram aqui para as Américas para ensinar a doutrina da contra-insurgência para os Estados Unidos. Né? Montaram a Escola de Defesa do Panamá. Isso tudo foi feito com o concurso dos oficiais franceses. Né? Perfeito. Bom, são 8h37, meu caro professor Frederico Sá. Vamos fazer um rápido intervalo, você que nos ouve também, Aloysio, um brevíssimo intervalo para a gente voltar no último bloco com o tema militares das missões do Haiti ao Brasil de Bolsonaro. E aí a gente tem aqui uma série de intervenções, tanto no grupo de WhatsApp, algumas, né, como a do Hamilton, né, o professor Hamilton Garcia, que a gente já usou, também da Silvana, e também aqui no streaming do Face, no YouTube e no Instagram. Então voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha, oferecimentos Laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. A Proteus